Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre na vida de oração, nos dando um coração bom, capaz de perdoar e amar sempre. Unidos na fé, nesse dia 17 de maio de 2024, nessa sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, queremos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de João, capítulo 21, de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus aparece no finalzinho, já no capítulo 21 do Evangelho de João, que é um acréscimo. Jesus aparece aos seus discípulos, viu? E no contexto de uma refeição. Eles tinham feito uma pesca, aí Jesus prepara, oferece para eles uma refeição, pede os frutos, e aí no finalzinho volta para Pedro e pergunta: Tu me amas mais do que a estes? O evangelho que a gente ouviu fica uma coisa meio sem graça, né? Porque a palavra é tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas como o evangelho foi escrito em grego temos 3 palavras para dizer amor. Tem 3 palavras para dizer esse sentimento. Um é o eros, que é o amor erótico, do desejo. O outro é o filio, que é o amor de amizade. E o outro é o ágape, que é o amor do ativo, aquele que você ama a fundo perdido, sem pedir nada em troca. Então o que o Evangelho nos ensina? Vamos lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Pedro é um homem que tem uma dívida com Jesus. Pedro é um homem que está com a consciência pesada. Tanto que pouco anterior ele arrastou a rede sozinho para a margem, porque é alguém que tem que acertar as contas com Jesus. É alguém que está devendo, 3 vezes negou Jesus, no mesmo momento em que Jesus se defendia diante de Pilatos. Então, Pôncio Pilatos. Nós vemos então agora esse acerto de contas. Jesus voltando para Pedro: Tu me amas mais do que estes, Pedro? Jesus falou assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Viu? Pela segunda vez, apacenta os meus cordeiros. Viu? Jesus pergunta a segunda vez: Tu me amas, Pedro? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Viu? Na terceira vez, Jesus pergunta: Tu me amas? Aí Pedro se entristece: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Para entender esse evangelho, a gente tem que lembrar o seguinte: a primeira vez que Jesus pergunta: Tu me amas mais do que esses? Jesus usa a palavra ágape. Quer dizer, tu me amas desinteressadamente, viu? É o amor de mãe para filho, digamos assim. Viu? Tu me amas a fundo perdido? Pedro responde: Eu te amo como amigo. Ele usa o termo filia. Jesus, pela segunda vez: Tu me amas, usando a palavra ágape. Pedro responde: Te amo como amigo. Responde com filia. Na terceira vez, Jesus desiste de usar a palavra ágape e pergunta: Tu me amas como amigo, Pedro?
E aí Pedro se entristece porque lembra que negou Jesus 3 vezes e Jesus está pedindo um amor que ele não é capaz de oferecer ainda. Ele não é capaz de oferecer. E não obstante a fragilidade de Pedro, que Jesus pergunta, você me ama de forma ágape, desinteressado? E Pedro responde, não senhor, só te amo como amigo, pede igualdade. Nada disso de doação a fundo perdido. Mesmo diante disso, Jesus continua insistindo, apacenta as minhas cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus cede a Pedro, tu me amas como amigo? E Pedro se entristece, porque faz memória que negou Jesus 3 vezes, e agora 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro diz, não, só consigo te amar. Você sabe tudo, você sabe que eu não consigo te amar de forma ágape. Eu ainda tenho que te amar na lógica da amizade, da convivência. Então Jesus insiste, muito bem, apacenta as minhas ovelhas. Depois desse discurso, Jesus diz, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E uma referência para a morte de Pedro. E aí que vem a novidade do Evangelho. Agora que Pedro é chamado a seguir. Quanto a tu, segue-me. Agora que Pedro é chamado a seguir Jesus. Depois desse discurso, desse resolver este problema, Pedro está devendo, é um homem de consciência pesada, tem um sentimento de culpa, precisa se resolver. Jesus pede a ele um tipo de amor, ele não consegue oferecer, mas não obstante isso, Jesus confia o povo de Deus a ele, confia o seu rebanho. Pedro vai morrer de uma forma que não quer, mas começa a ter uma maturidade de fé, começa a ter uma compreensão maior de fé. Porque Pedro é um homem em busca de uma identidade religiosa, de uma identidade de fé. Ele não tem ainda. Mas agora, diante desse diálogo, no finalzinho do Evangelho, é que Pedro é chamado, segue-me, vem e segue-me. Agora sim, Pedro, você pode me seguir. Até esse momento, Pedro não tinha sido chamado a seguir Jesus. Agora sim. Isso revela para nós a nossa fragilidade humana. Isso revela para nós a nossa angústia e, ao mesmo tempo, a nossa fragilidade humana diante da vida que nós temos, diante das coisas que nós construímos. Há momentos em que a gente pensa que tem fé e não tem. Há momentos em que eu penso que sei alguma coisa de Deus e não sei. Há momentos que eu quero fazer o correto e não faço. E há momentos que nós somos surpreendidos por realidades que a gente não gostaria que existisse, né? Às vezes a vida é assim, parece, né? Há situações que a gente pensa, pronto, está tudo encaminhado, alguém toma a decisão de desencaminhar tudo. Está tudo organizado e alguém toma a decisão de desorganizar tudo. É o ser humano que tem tudo, não falta nada e está descontente. E aí você se depara outro que não tem nada e falta tudo e está contente. São as nossas contradições. Mas o seguimento de Jesus, Pedro agora é que recebe o segue-me, Pedro. Agora você pode seguir, Pedro. Eu te acolho naquilo que você é capaz de oferecer. Você não consegue oferecer para mim o amor ágape, só consegue me oferecer o amor da filia, o filiô, mas eu te acolho e mesmo assim eu te confio o meu povo, te confio o meu rebanho. Assim Jesus age, assim o ressuscitado age. Deus tem um profundo respeito pela nossa fragilidade, Jesus também tem um profundo respeito pela nossa fragilidade, pela nossa limitação, por aquilo que a gente às vezes não dá conta. Mas mesmo assim Deus não deixa de acreditar na gente. Deus não deixa de apostar na gente. Deus não deixa de querer a gente bem. Que Deus possa nos perguntar sempre se nós o amamos e ao responder, mesmo a gente não conseguindo amar de forma ágape, que Ele seja misericordioso e nos ame e nos acolha com aquilo que a gente pode oferecer. Nós nos esforçamos, mas é difícil a gente amadurecer, é difícil ter uma consciência melhor, é difícil a gente compreender as coisas. O que não podemos é desistir, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e até mais.